Só existe ali a vontade do autor de contar a história pelo mundo ou contar a história através dos olhos do personagem. Olá, eu sou a Meg Brusaroso, que hoje eu tô aqui para falar sobre mundo e personagem. Qual é mais importante? Você já ficou na dúvida em relação à história que você vai contar? Se você começa pelo mundo, se você começa pensando nos personagens, para que lado você segue com essa história? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Cada autor tem as suas preferências. Tem autor que tem muito mais facilidade aí em pensar no mundo e tem autor que de cara já começa a pensar no personagem. Então, se você é um desses autores ou outro desses autores, não tem problema nenhum. Não existe um certo absoluto em relação a isso. O que você precisa entender é o seguinte: se você começar a pensar na história através do mundo, você vai fazer toda a construção do mundo, vai imaginar o que vai precisar, onde vai ser, como vai ser, que tipo de clima vai ser, que tipo de região você vai estar, se vai ter facilidade para locomoção, você vai pensar em detalhes relacionados ao mundo e posteriormente, de acordo com a história que você imaginou, você vai começar a definir ali que tipo de personagem você vai precisar para trabalhar, para avançar essa história de acordo com o mundo que você pensou. E o inverso também acontece. Então, se você é o tipo de autor, é o tipo de escritor que pensa em um personagem, eu quero contar a história sobre um policial, então você pensa num determinado personagem. Eu quero contar a história sobre uma criança que foi perdida na creche. Então, você começa a história pensando através do personagem, você vai começar ali fazendo a rede de personagem para depois definir em que região vai estar. Essa questão, se fosse uma criança perdida na creche, em que tipo de cidade ia estar? Será que a gente ia estar aqui no nosso planeta? Será que ia estar em outro? Então, isso você vai pensar depois. Você começa pelos personagens que você está imaginando trabalhar. Então, sempre a história é puxada aí por um desses dois pontos. Eu quero escrever sobre uma região, sobre um lugar assim, 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 onde acontece determinada ação. Então, por exemplo, eu quero escrever sobre o pé da montanha tal, aonde acontece algo assombrado. Então você vai começar a história pensando naquele mundo. Como que vai ser esse pé de montanha? Será que vai ter um vulcão ali? Será que é uma região onde existe ali uma certa normalidade, como uma cidade, as pessoas trabalham? Será que a gente está num ambiente como o nosso? Será que a gente está na época em que estamos hoje? Será que eles sofreram com a pandemia ou será que a gente está num lugar completamente diferente, que não teve nenhum tipo de contato externo, é um lugar escondido, é um lugar onde nem consegue, mesmo a navegação ali, mesmo os navios passando, não consegue identificar, não consegue saber que aquele lugar existe. Então você está pensando ali como você vai construir o mundo aonde a história vai acontecer. Você já imagina que vai ser no pé de uma montanha e que vão ter acontecimentos ali assombrosos, né? Para você seguir com a história. E o mesmo quando você pensa lá em personagem, você começa a criar sua rede de personagem. Eu preciso de uma mãe que vai perder ali essa criança. Eu preciso, de repente, de um responsável, né, pela criança. Talvez você defina que vai existir um sequestrador, quem sabe a polícia vai ser envolvida, ou se não é uma rede onde eles roubam bebês e eles são enviados para outros lugares. Então entende a diferença? As histórias vão acontecer aí de maneira natural. O autor tem essa habilidade, ou ele tem uma inclinação para pensar a história através do lugar, através da região que ele quer montar, ou seja, através do mundo que ele quer criar, ou ele cria a história através dos personagens. Então ele tá ali trabalhando, pensando o personagem tal vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e de repente ele tem ali uma fração do mundo e depois ele só pensa no que tá faltando. Não existe o certo ou o errado. Você vai perceber aí a sua inclinação para contar a história, o seu jeito de contar a história. E também vai perceber que se você passar por algum lugar e as pessoas falarem, não, o certo de contar a história é você começar pelos personagens e de repente você tiver essa inclinação para mundo, você vai ver a dificuldade que é você pensar no personagem sem tirar essas questões de onde vai ser, como que o lugar vai, o que vai ter naquele lugar. De repente tem uma planta ali que é muito venenosa, de repente é um tipo de planta que ia
curar aí uma doença muito rara e as pessoas acabam descobrindo, então começa... Você percebe que de um jeito ou de outro, quando tem a inclinação para mundo, você pensa no personagem, mas daqui a pouco você está desenvolvendo ali o mundo. É justamente por isso que não tem um certo e um errado. O autor, ele não precisa ficar se travando ali para desenvolver a história. De um jeito ou de outro, ele vai chegar ali nos personagens, ou se ele vai pelos personagens de um jeito ou de outro, ele vai chegar no mundo. O que vale é o seguinte, assim que você passar por uma etapa, entra de cabeça na próxima etapa, se envolve completamente com a próxima etapa. Então, se você pensa no mundo, coloque todos os detalhes, pense exatamente por onde você imagina que o enredo vai seguir dentro daquele universo, dentro daquele mundo, e a hora que você for para o personagem, não trate de qualquer maneira. Crie personagens à altura do mundo que você pensou. E o mesmo ao contrário, se você trabalha ali com uma rede de personagens super afiada, super detalhada, você sabe exatamente os conflitos que esses personagens vão enfrentar. Quando você pensar no mundo, se dedique a ele. Pense em um mundo que vale a pena colocar esses personagens. E é assim que você consegue construir uma boa história. Então essa dúvida é algo que eu acho que vale a pena falar. Então não existe o certo ou errado. Só existe ali a vontade do autor de contar a história pelo mundo ou contar a história através dos olhos do personagem. A minha ideia é que você possa pegar essas informações e imediatamente colocar na sua história. Então, que ela sirva aí de alguma coisa produtiva para que você continue trabalhando. Eu quero muito que você possa publicar esse seu livro e, acima de tudo, que ele possa ser lido, que ele possa chegar aos leitores e que eles admirem aquilo que você escreve. Então é isso. Um beijo. Até mais.